Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quinta-feira, dia 21 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, tivemos um feriadaço, né? Começou na sexta e foi até quarta-feira, dia 20, dia da Consciência Negra. E nesta quinta-feira tivemos mais um jogo pelo Brasileirão da Série A. Depois da data FIFA, né, aquele show de horrores que é a seleção brasileira, onde jogadores acham que são craques, né? Alguns estão na seleção e acham que está na seleção nesse atual momento é grande coisa. Porra, você vai ficar talhado de ter ido para uma seleção que não ganhou nada, não joga nada, né? Ir para a seleção hoje não quer dizer que são os melhores. Muito pelo contrário. E você ter que aturar jogador dizendo que joga mais que o Ronaldinho Gaúcho, porra, aí é que eu não acompanho mesmo essa bosta, né? Depois da data FIFA, tivemos na quarta-feira vários jogos, né? Jogos interessantes, jogos importantes, o Palmeiras vencendo, o Flamengo vencendo, o Botafogo empatando fora de casa com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro conseguindo entrar na mente do Botafogo, que tem o botafoguense tem um problema emocional, isso aí é nítido, é certo. É só você ver os canais que cobrem o Botafogo hoje, o que estão falando. Então, tivemos na quarta-feira bem interessante, e nesta quinta-feira, um jogo de dois times que disputam coisas diferentes. Um time que poderia estar disputando o título, né? Tem uma chance ali, mas poderia estar mais firme na briga pelo título. E um outro time que, na minha opinião, fez mais do que se esperava. Tá? Esperar mais alguma coisa desse outro time realmente não consegui enxergar a realidade. A gente está falando de Vasco da Gama Internacional. A situação que o Vasco da Gama tem, na minha opinião, está até um pouquinho acima do que se esperava para o elenco que o Vasco tem. E o Internacional é um time que, se não tivesse tido a tragédia do Rio Grande do Sul, provavelmente estaria brigando pelo título. Bom, mas são coisas que acontecem dentro de um campeonato que ninguém pode prever. A do Vasco dava para prever mais ou menos. Só não acreditava aqueles torcedores que adoram ver meme, né? Porque tem torcedor de todos os times que adoram ver a meme. E algumas situações que ele força a barra para ver a meme, para ter like, para falarem dele. Então eu penso muito diferente de algumas coisas, eu não consigo fazer isso. Mas nitidamente que para ter like, ter engajamento, ter pessoas vendo, ter o seu nome comentado, aquele papo de tipo assim, falem mal, mas falem de mim, é o que tem no YouTube hoje. O cara do YouTube, ele não tá nem aí, a maioria não tá nem aí. Se estão falando mal, se estão zoando, se não estão zoando, ele não quer saber disso. Ele quer aparecer. Aqui no Brasil, vamos ser bem sinceros, se você pegar, vamos pegar da moda antiga, jornal. Pega um jornal com uma notícia boa e um jornal com a tragédia. Sabe o que vai vender mais? A tragédia. Então, aqui no Brasil sempre foi assim. Então, você pegar e ver, igual fazem hoje, o Vasco hoje vai porrar o Internacional, vamos meter uns 3. Aí o cara fala isso, e depois perde. Aí ele coloca a estampa dele, olha lá, esse aí falou que ia ganhar e perdeu, vamos zoar ele. É mais ou menos por aí, o cara que falou não tá nem aí, porque o objetivo dele era esse. Ele fala, eu vou falar que o Vasco vai ganhar. E aí,
Muita gente vai ficar do meu lado. Mas também se perder, vão pegar o que eu falei aqui e vão me zoar. Eu vou estar aparecendo do mesmo jeito. Então, eu vejo isso como um grande teatro. Um grande teatro que acontece com a maioria dos canais. Talvez se eu fizesse isso também, eu já tinha passado de 100 mil. Só que eu não consigo fazer isso. Até porque o canal aqui não era de um time. Talvez se eu fizesse um canal para um time que eu torço, talvez eu fizesse. Acho que eu não ia conseguir fazer, mas também eu fizesse. Mas como o meu canal aqui é para falar sobre o futebol em geral, não tem porquê eu falar isso. E tivemos, como eu falei, o Vasco da Gama Internacional. E na minha opinião deu a lógica. Deu a lógica. Hoje, o Internacional ganha do Vasco em qualquer lugar. Em São Januário, no Maracanã, em Brasília, no Sul. Aonde jogar, o Internacional é favorito contra o Vasco. Só você, torcedor do Vasco, é óbvio, tem que ter esperança, não tem que perder a esperança, que acreditaria que o Vasco ia chegar e ia porrar o Internacional. O Internacional está 15 jogos sem perder, estava 14 jogos sem perder. Então, amigo torcedor do Vasco, o Vasco foi para esse jogo, mesmo em casa, sendo favorito. E, na minha opinião, deu a lógica. Vasco da Gama 0, Internacional 1. A gente vai falar sobre esse jogo, sobre classificação e sobre os próximos jogos de Vasco e Inter e as pretensões. Internacional, Libertadores, fase de grupo, quem sabe ainda o título, faltam 4 rodadas, mas pode ter tropeços, né? E o Vasco da Gama praticamente livre, sem perigo de rebaixamento, né? Futebol acontece tudo, mas acho muito difícil, quase que impossível ter alguma coisa em relação ao rebaixamento do Vasco. Mas aí o Vasco vai lá para onde acho que é até um título para o Vasco chegar na Sul-Americana. Porque o time do Vasco é para ficar naquele pedaço que não cai, mas não disputa nada. Esse é o time do Vasco. E aqui eu não estou esculachando, não. E aí, torcedor do Vasco, para você entender, um time que sente saudade de David e Adson no ataque, não pode querer grandes coisas. O torcedor do Vasco está sentindo falta de Adson e David. A torcida do Vasco está culpando o treinador. Se não é esse treinador, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Ele que conseguiu dar uma estilingada, fazer um montão de pontos em jogos que o Vasco não era favorito, ele conseguiu fazer pontos. E óbvio, o elenco ruim. E vai chegar uma hora que vai cair, pô. Não dá para você fazer milagre toda hora, pô. Aí agora a culpa é só do treinador? Erro, né? Erro. Vamos lá para a gente falar de Vasco da Gama 0, Internacional 1. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Machão da Gama, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá de seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver falando live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Apenas um jogo. E o jogo entre Vasco da Gama Internacional. Vou pegar aqui rapidamente. Aqui. Vamos lá para a classificação nesse momento. Primeiro, placar justo. Vitória justa do Internacional. Tá? O Internacional foi melhor do que o Vasco. O Vasco teve ali 20 minutos, 15, 20 minutos de um bom jogo, dando esperança ao time. Depois o Internacional percebeu que o time do Vasco é fraco. O Internacional percebeu que era muito melhor. O Internacional começou a jogar. E aí, o gol era questão de tempo. Não só no primeiro tempo, mas saiu no segundo. Então, placar indiscutível. E a gente vai aqui, rapidamente, para a tabela de classificação. Tá? Vamos aqui para a tabela. Bom,
Com esta vitória, o Internacional fica na quinta colocação, mesma pontuação do Flamengo, que é o quarto colocado, só que o Flamengo tem uma vitória a mais do que o Inter. Mas está ali, Flamengo e Internacional com 62 pontos. Nesse momento, o Internacional está a 7 pontos do Botafogo, que é o líder do campeonato. O Internacional pode chegar a 74 pontos. Para os 74 pontos, o Botafogo só falta 5 pontos. Não é das mais fáceis. E ainda tem o Palmeiras que tem 67. Ou seja, não é uma situação muito fácil. Pode acontecer? Pode. Mas, sinceramente, acho difícil o Internacional brigar por título. Internacional e Flamengo. O título fica entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, desde que Fortaleza ganhe o jogo contra o Fluminense, que é na sexta-feira. No caso, amanhã. Né? Se o Fortaleza ganhar, ele fica com 63 pontos, aí sim, ele está na briga. Se não, a briga vai ficar entre Botafogo e Palmeiras. Os próximos jogos do Internacional, os 4 próximos jogos do Internacional, são os seguintes. A tabela do Internacional não é a das mais fáceis. O Internacional tem, na rodada 35, o Bragantino, que está brigando contra o rebaixamento fora de casa. O Internacional é favorito. Depois o Internacional pega o Flamengo. O Flamengo, apesar de já estar na Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas quer terminar de maneira honrosa o Campeonato Brasileiro. Pedreira pegar o Flamengo. O Internacional jogou contra o Flamengo, né? Um jogo atrasado, deu empate. Pedreira. Depois o Internacional pega o Botafogo, outra pedreira. E aí, esse jogo Internacional e Botafogo é depois da final da Libertadores. Só que tem um detalhe. Esse jogo pode ser explosivo. Por que explosivo? Antes desse jogo, da rodada 37, na rodada 36, tem Palmeiras e Botafogo. O Internacional pode pegar o Botafogo sem ser líder, vendo o título do Campeonato Brasileiro escapando pelos dedos. E pode pegar o Botafogo campeão da Libertadores ou também não campeão da Libertadores. Ou seja, de qualquer maneira, esse jogo, Inter e Botafogo, o Internacional pode definir quem é o campeão brasileiro. Não para si, mas para Botafogo ou para Palmeiras. Então, outro jogo pedreira. Tem Bragantino, que é favorito, mas depois tem o Flamengo fora de casa, o Botafogo em casa e fecha num confronto direto com o Fortaleza. Ou seja, a tabela do Inter é complicada. Tem, dos 4 jogos, 3 entre os 4 primeiros. Pega o líder, pega o terceiro colocado e pega o quarto colocado. Mas dá para o Inter ganhar? Sim. Sim. O Inter tem condições de ganhar todos esses jogos. Mas os outros times também têm condições de ganhar, porque são times bons, do Botafogo, do Flamengo, do Fortaleza. Então são 3 paradas indigestas para o Internacional. Lembrando que o Internacional já está classificado para a Libertadores. Ele só vai definir se vai ser pré-Libertadores ou fase de grupo direto. É igual o Fortaleza. O Fortaleza já está classificado. Está definindo se vai ser fase de grupo ou pré-Libertadores. O Flamengo não. O Flamengo já está na fase de grupo, por causa da Copa do Brasil. O Botafogo também já está na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que pela pontuação até na fase de grupos direto. Então o Internacional tem esses confrontos diretos para definir a sua vida. Se é Libertadores fase de grupo ou pré-Libertadores. Acho que o Internacional, na minha opinião, apesar de ter jogos dificílimos, vai para a fase de grupos. E o Vasco da Gama? Vamos lá, cara. O Machão da Gama. Deixa eu pegar aqui. Machão da Gama. O Vasco da Gama está
na 10ª colocação. Vamos ser sinceros, amigo torcedor do Vasco. 10ª colocação para o Vasco hoje. Porra, tô querendo esculachar, mas está acima da expectativa. 10º lugar para esse time do Vasco está acima da expectativa. Como está, cara? O Vasco hoje, por sorte, igualmente o Bahia, tá ali com 43 pontos. Hoje é G7, tá? Que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo está lá na 4ª colocação. Então hoje é G7. Pré-Libertadores é o 6º e o 7º. O 6º colocado tem 58 pontos. Esquece pro Vasco. Mas o 7º colocado tem 47. O Vasco está 4 do Cruzeiro. Pode virar G8. Se virar G8, o 8º colocado é o Bahia, com 46. Ainda há uma esperança do Vasco da Gama. Vamos ser sinceros, o Vasco tem time para disputar pré-Libertadores. Estou querendo esculachar, não. Mas o Vasco tem time para disputar pré-Libertadores. Será que o Vasco com esse time vai disputar pré-Libertadores? Cara, o Vasco tem que se contentar, primeiro, em permanecer na Série A. E segundo, se conseguir a Sul-Americana. Irmão, conseguir a Sul-Americana, bate palmas que conseguiu o ano. Os próximos jogos do Vasco, só lembrando, nos últimos 3 jogos o Vasco perdeu os 3, tá? O Vasco está em queda. Os últimos 4 jogos do Vasco são os seguintes. O Vasco tem o Corinthians fora de casa, pedreira. Depois pega o Atlético Goianiense em casa. O Atlético Goianiense já está rebaixado. Depois joga em casa de novo com o Atlético Mineiro. Esse jogo contra o Atlético Mineiro é o jogo pós-final da Libertadores. E aí você não sabe qual é o Atlético Mineiro que você vai pegar. O Atlético Mineiro disputando uma vaga na pré-Libertadores ou o Atlético Mineiro já na Libertadores e campeão da Libertadores. Você não sabe qual o time que vai pegar. Você não sabe. Se você pegar o Atlético Mineiro já campeão da Libertadores, ritmo de festa. Agora, se pegar o Galo precisando somar 3 pontos, é uma parada de gesto. E o Vasco fecha fora de casa contra o Cuiabá. Vamos ser bem sinceros. A tabela do Vasco é das mais difíceis. Tem 2 jogos ali, Atlético Goianiense e Cuiabá, de igual para igual. Tem o Corinthians fora de casa, que o Corinthians é favorito. E tem o Galo em casa, que vai depender muito de qual Atlético Mineiro o Vasco vai pegar. O campeão da Libertadores ou o desesperado tendo que fazer ponto. Mas ainda dá, nesses 4 jogos, para fazer quantos pontos? Sei lá, fazer em 7 pontos. Acho que ainda dá para o Vasco fazer 7 pontos. O Vasco fazendo 7 pontos, o Vasco chegaria a 50 pontos. 50 pontos dá para pré-Libertadores? Até dá, mas acho difícil. Acho que para o Vasco, se conseguir a Sul-Americana, bota as mãos pro céu. E aí a gente vai aqui pro jogo, cara. Vamos falar aqui do jogo. Eu já falei do jogo, tá? Um pouco. Tá? Eu já falei um pouco do jogo. Foi mérito. 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco jogou legal. Depois o Internacional dominou, controlou o jogo, colocou o jogo da maneira que ele quis, com mais peças, com mais opções, com mais qualidade técnica. E o gol era questão de momento. Você pega aqui, o Vasco deu 12 chutes, 2 em direção ao gol. O Vasco só tem uma jogada, joga a bola no Verret para ver se ele faz alguma coisa. O Internacional deu 16 chutes, 7 em direção ao gol. O Internacional teve um pouquinho mais de posse de bola, mas a posse de bola foi equilibrada. Precisando no espaço, acima de 80, os 2 times. Faltas, 8 Vasco, 10 do Internacional. Cartões amarelos, 1 do Vasco, nenhum do Internacional, não foi um jogo violento. Impedimentos, 5 Vasco, nenhum para o Internacional.
Escanteios hoje pro Vasco teve Internacional. Torcedor do Vasco, você queria que o Vasco fizesse o quê? Fosse para cima do Internacional? Nunca. O Vasco sabe que o Internacional é melhor. E o Vasco foi para um jogo para explorar os espaços. Jogar um pouco mais atrás e explorar os espaços. Não tinha o que fazer, não tinha como encarar, pô. Simples. Enxerga a realidade. Não tinha como encarar. Então, amigo torcedor vascaíno, que tem que ter esperança sempre no seu time, mas, cara, não vai na onda de alguns canais do Vasco que você acompanha, que os caras querem mídia, eles não estão falando a verdade. Eles não estão falando a verdade. Procura canais do Vasco, ou que não seja do Vasco, que fala de futebol em geral, que esteja com o pé no chão para você enxergar a realidade. O time do Vasco é ruim. Lamba os beijos que não vai cair e vai pegar uma Sul-Americana. Show. Show. Era o que dá esse time do Vasco. E vou repetir. Um time que sente saudade de Adson e David no ataque. Porra, tu vai esperar o quê? Libertadores? Título. Rico, né, irmão? E o Internacional? O Internacional tem certeza que esse ano eles vão lamentar. Se não tivesse acontecido, infelizmente, a tragédia, o Inter estaria cabeça a cabeça com Botafogo e Palmeiras. Mas essas coisas, infelizmente, não tinham que acontecer, mas infelizmente acontece e aconteceu essa tragédia. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!